Fala pessoal, beleza? Então, dando sequência aí a nossa aula sobre a Proclamação da República, nesse vídeo eu vou estar abordando com vocês os primeiros passos dados aí rumo à consolidação desse novo projeto político para o país, tudo bem? Então, é de fundamental importância que vocês revisem a matéria, né, da aula anterior, para que vocês tenham aí um melhor aproveitamento do conteúdo desse vídeo, beleza? Então, iniciando a nossa aula, quando a República ela é proclamada, é criado no nosso país o chamado governo provisório, no qual ficou estabelecido, foi nomeado, o Marechal Deodoro da Fonseca como o primeiro presidente. Beleza? Então, nesse momento, essa fase, né, dos primeiros anos aí republicanos, de 1889 a 1894, ele ficou historicamente conhecido como República da Espada. Então recebe essa definição por duas razões. A primeira, os nossos primeiros dois presidentes eram membros da chamada Forças Armadas, eram do Exército. Como um segundo fator, ambos são extremamente autoritários. E isso, obviamente, desagradou aí, né, nesse momento, as elites econômicas do Brasil na época. Desse modo, vale ressaltar que no ano de 1891 é promulgada, a nossa Constituição, né, uma nova Constituição para a formação desse país, para a construção, né, basicamente, de um novo país. O que ficou estabelecido nessa Constituição? Então, o primeiro item aí é que, de fato, agora consolidamos como um sistema político presidencialista, pautado no chamado federalismo. Então, o presidente, no caso, garantiria aí uma autonomia para os estados brasileiros. Então, já não existe mais um governo, né, centralizado. Nessa Constituição ficou definido também a tripartição do poder, ou seja, agora, por obrigação, temos um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, né, anulando a questão do poder moderador que, durante o Império, foi utilizado apenas pelo Dom Pedro II. Então percebam que, à medida em que consolidamos, criamos um país republicano, todas as instituições ligadas ao Império, elas estão evidentemente caindo em desuso, né? Elas estão sendo deixadas de lado. Se estamos falando em eleições, essas eleições serão baseadas em voto aberto. Então, diferente de como acontece hoje, em que o voto ele é secreto, naquela época o voto ele era aberto. O que isso significa? Que as pessoas elas votavam em voz alta no candidato escolhido. Ponto. Esse voto, obviamente, ele não era concedido a toda a população brasileira. Então tinha o direito de voto apenas os homens maiores de 18 anos, alfabetizados, então indígenas, negros, mulheres estão excluídas desse processo eleitoral, tá certo? Vale lembrar também que é nesse momento, por exemplo, que acontece a separação
igreja e do Estado. Né? Então, se antes a Igreja Católica tinha uma participação extremamente efetiva durante o governo do Dom Pedro II, agora a Igreja é uma instituição apenas de cunho, de caráter religioso. Né? Então, o nosso Estado ele passa a ser laico, né? Efetivamente. É preciso mencionar que, nesse momento, a população brasileira ela enfrenta uma série de dificuldades, né, para a construção dessa nova república. Nesse momento acontece uma imensa crise econômica, motivada aí pela política de encilhamento que foi proposta pelo Rui Barbosa, ministro da Economia na época. Então, do que se tratava essa política de encilhamento? O Rui Barbosa, buscando aí garantir um aumento na linha de crédito, né, fazendo com que a população consiga dinheiro para consumir, ele autoriza os bancos públicos e privados a aumentarem a emissão de papel moeda de dinheiro. Isso vai fazer com que o nosso dinheiro ele seja desvalorizado, né, porque ele foi emitido em larga escala, então isso fez com que o dinheiro perdesse o valor e, além do mais, essa desvalorização monetária ela gera no país uma enorme inflação. Né? Então, nesse primeiro momento aí, de bastante amadorismo, eu diria, a gente bateu cabeças, né, nesse sentido. Foi extremamente dificultoso começar um novo regime político, novas regras e tudo mais. Então é o seguinte, eu ia me esquecendo, mas o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, só para finalizar, a gente não tem, por exemplo, senadores, deputados, né, para julgar as novas leis, para criar novas leis. Então, nesse momento, por que eles eram considerados aí, falando um pouquinho sobre o autoritarismo? Porque eles vão governar por decreto. Né? E isso, como eu já falei, vai acabar aí desagradando alguns setores da sociedade brasileira. Mas, de modo geral, eu acho que são esses os pontos a serem destacados. Espero que tenha dado para acompanhar aí a linha de raciocínio. Qualquer dúvida me procurem, né, a fim de tirar as dúvidas de vocês, tudo bem? Então continuem se cuidando, fiquem bem e até o próximo vídeo.